Bom dia a todos, bom dia aos internautas. Bom, primeira coisa, feliz Dia dos Pais, a todos que são pais, nem todos os homens, mas algumas mulheres aqui também, né, fazem, são pães. E assim como existem pais que também são mães, pais. Outro dia eu estava lendo aqui uma reportagem sobre os pais solteiros, filhos que são criados por mães solteiras. Aliás, pais solteiros, né? A maioria, dentre da estatística dos americanos, 80% são mulheres, que também fazem o papel de mãe e pais solteiras, né? E todos nós sabemos, os que têm filhos sabem como é difícil criar um, imagina sozinho. Em dois já é difícil, que dirá sozinho. Mas um feliz Dia dos Pais a todos. Aqui é um pouquinho diferente do Brasil, né? Nós estamos acostumados a celebrar em agosto, mas os americanos celebram em junho. E parabéns para vocês que estão aqui em época de Copa. Tá faltando mais verde e amarelo aqui. Eu vim de azul para complementar, que achei que ia estar todo mundo de verde e amarelo. Eu vim de azul, mas está faltando aqui. A Carol está lá de azul também. Então, nós estamos prontos. O Igor está ali prontinho já para o jogo. Bom, gente, esse estudo sobre pai, a gente baseou num estudo do Emmanuel. Emmanuel foi o espírito mentor de Francisco Cândido Xavier. Ele foi o espírito que inspirou vários livros, muitos dos livros de Francisco Cândido Xavier foram inspirados por Emmanuel. Ele é o autor espiritual. E ele faz muitos estudos sobre o Evangelho. Então, ele faz assim ele pega um versículo do Evangelho e ele desenvolve aquele versículo num estudo. E Emmanuel é uma pessoa que ele fala muito em poucas palavras. Às vezes, uma sentençazinha dele sai muita coisa, dá para muita coisa para a gente pensar, né? E na semana passada, nós tivemos uma palestra com a Alexandra. A Alexandra veio de Orlando e ela falou sobre os transgênicos, falou sobre as diferentes famílias que existem hoje, os tipos de família, as questões da sexualidade. Isso, de novo, com essa leitura que eu fiz sobre as mães solteiras, que também têm filhos, são pais também. Hoje em dia, nós temos esses papéis mais mesclados, né? Às vezes, você tem um casal que são homossexuais, então são duas mães ou dois pais que têm um filho. Às vezes, a personalidade da mãe ela é mais enérgica, ela é mais masculina, porque quando a gente fala de pai, a ideia que a gente tem é o quê? É da parte da autoridade, né? A parte que vai guiar, além da genética de ser o gerador, isso já com certeza, mas pode também ser um pai adotivo, não pode? Aquele que cria, aquele que guia, mas normalmente é aquela energia mais masculina, né? A energia que nós chamamos de mais yang, mais autoritária, que vai guiar os filhos. E a mãe tem essa energia de mais acolhedora, mais feminina, mais, né, independente do sexo, certo? Às vezes você tem mães mais enérgicas, pais mais acolhedores, e nós vamos nessa mescla aí. Acho que nós todos temos que aprender os dois lados, né? O espírito não tem sexo, então ele vai ter que aprender a ser pai e mãe, filho, filha, vai através das suas experiências. Mas, em geral, a gente tem essa ideia de pai, né? O pai é quem protege, o pai é quem guia, né? O pai é quem tem mais força física, geralmente, então segura mais. Aquelas brincadeiras de jogar o bebê para cima, assim, né? Vai ser o aviãozinho. Fisicamente, geralmente, quem aguenta mais é o pai, tem mais força física para fazer isso. Aprender a segurar a bicicleta, né? Na hora que a gente está caindo ali, aprendendo a hora que tira aquelas duas rodinhas de trás.
Geralmente, quem tem mais força para segurar a bicicleta é o pai. Exigir as responsabilidades, que os filhos assumam as responsabilidades. Normalmente, o pai tem esse papel, né? Independente de ser mãe ou mulher, certo? Essa questão do herói, nós temos os nossos heróis, aí geralmente os pais estão nesse papel que a gente talvez culturalmente ainda coloque nas nossas famílias, né? Ensinar, essa questão de ensinar tanto mãe como pai, eu acho que hoje em dia já não existe mais diferença nenhuma, mas talvez na época de que Emmanuel inspirou escrever esses livros, nós estamos falando de 1930, 1940, 1950. Imaginem como eram as famílias naquela época, bem tradicionais. O pai, a mãe, os filhos, o pai mandava, a gente obedecia. Em casa não precisava nem mandar, a gente olhava já, né, já sabia que vinha bronca, você já fazia o que tinha que fazer rapidinho. O Rossandro fala que era a geração Wi-Fi naquela época. A mãe ou o pai olhavam, o menino já ficava quietinho na hora, já ficava durinho na hora, não parava de fazer a bagunça rapidinho. Mas existia realmente uma autoridade maior, existia. Hoje em dia nós dialogamos mais com as crianças, nós conversamos mais. Não é mais tanto você tem que fazer porque eu quero, porque eu sei melhor, não é mesmo? Nós estamos também mudando, passando por essas mudanças, passando por esses aprendizados. E hoje, nesse texto de Emmanuel, ele vai pegar uma partezinha da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo ela é muito conhecida, todo mundo conhece. Um pai tinha 2 filhos, um era mais velho, mais novo. O mais novo quer sair de casa, quer se aventurar. Então, ele pede ao pai a parte dele na herança, né, a parte que lhe compete. Ele sai de casa, gasta tudo, perde tudo e a única coisa que ele consegue fazer é arrumar um trabalho de apacentar os porcos. Naquela época, nós estamos falando ainda 2000 anos atrás, certo? Estamos falando da Palestina. Naquela época, na Palestina, 2000 anos atrás, apacentar os porcos era a pior profissão que você pudesse imaginar. Era pior que ser escravo. Ninguém queria. Os porcos não serviam para nada, eram sujos, não se podia comer. Não é? Os judeus não comem porcos, eram considerados impuros. Então, imagina você chegar na situação de apacentar os porcos, é porque você chegou no fundo do poço, não tem mais para onde você cair. Tá? Não tem mais para onde ir. E naquele desespero de não ter nem o que comer, porque nem a comida dos porcos davam para ele, ele se lembra de como era na casa dos pais. Na casa dos pais dele, os servos tinham comida, tinham onde morar, eram tratados com muito mais respeito do que as condições em que ele estava ali. Então, o que ele pensa? Eu vou voltar para a casa do meu pai, não como filho. Não tem essa pretensão de voltar como filho, não. Eu sei o quanto eu aprontei. Imagina você chegar numa situação em que seu pai não está vivo e você pede para ele sua parte na herança. O que isso significa? Que para você, o seu pai já morreu, não é? Quando é que você vai receber sua herança? Quando eles morrem. Se você chega para seu pai, vivo ainda, pede sua parte na herança, é porque você já considera que ele não faz parte mais da sua vida. Não é? Você sai, gasta tudo nas suas prodigalidades e perde tudo, volta. Ele tem noção de tudo que ele fez, de todas as escolhas que ele fez. Então, ele volta não com a intenção de querer ser o filho, considerado filho, mas ele volta
com a intenção de servir o pai, de ser um dos servidores do pai. Então, ele se levanta e vai ao encontro do pai. Caem-se e vai de encontro à casa do pai. E nós vamos ver essa comparação nos estudos em que eles falam que isso faz parte da nossa evolução. Não é? Então, nós saímos de um ponto, é como se fosse assim, um colar. Nós saímos de um ponto, nos afastamos da casa do pai, devido à nossa ignorância, com a nossa falta de conhecimento, nós vamos passando por experiências em que nós perdemos tudo que nos é dado. Chegamos no fundo do poço, nas dores, nas nossas falta de comunicação, falta de entendimento, até o momento que no fundo do poço ali, opa, preciso voltar. Né? Preciso voltar, reaprender, tomar um novo caminho e começo a voltar no colar e aparentemente chego no mesmo ponto na casa do meu pai, mas por um caminho completamente diferente. Hoje eu já sei, já aprendi muita coisa, já sei que todas essas escolhas que eu fiz não funcionaram, não deram certo, então eu preciso aprender outro caminho. Então volto para aparentemente o mesmo ponto, mas um espírito completamente diferente. Tá? Isso é a evolução do espírito. Por isso que a gente fala que a evolução ela é em espiral. Né? Então, a gente sai, volta um pouquinho melhor, sai de novo, volta um pouquinho melhor. E ele vai ao encontro do pai. E diz aí, em Lucas, ele diz que ele ainda estava longe de casa, quando o pai viu o filho se aproximando, ele se enche de compaixão, sai correndo de casa, lança ele no pescoço e cobre de beijos. Bom, aí vem algumas interpretações que a gente precisa aprender aqui. Dizem que na época, na Palestina, um ancião, um pai, ele nunca corria. Era já um senhor mais idoso. Usavam aquelas túnicas. Imagina o senhor lá correndo no meio da aldeia, não é? Todo mundo respeitava o patriarca da situação. Sair correndo para eles era uma coisa assim. Se ele estava saindo com ele, não era para todo mundo correr, porque a coisa era muito séria. Tá? Então, eles caminhavam devagar. Imagina se ele tropeça e cai naquela túnica, no meio da aldeia. A aldeia era pequena, eram poucas as pessoas. Todo mundo sabia da história. Que o filho já tinha pego a parte dele, tinha ido embora, ou seja, cortou as relações com a família, cortou as relações com a sociedade dali. Mas o pai, se enche de compaixão, sai correndo. Lança-se no pescoço. Beijar alguém naquela época, no rosto, significava o quê? Que se havia qualquer contenda, se havia qualquer diferença, qualquer briga entre duas pessoas, quando você beijava no rosto é porque estava resolvido. Quando faziam as pazes, eles se davam um beijo no rosto. Então, não precisou nem o filho falar nada, ele já cobre de beijos. Todo mundo na aldeia que estava vendo aquilo acontecer já viu que o pai perdoou, não é? Saiu correndo de casa, perdoou o filho, não tinha mais contenda ali. A aldeia não tinha, os que estavam ali em volta não tinham mais motivo nenhum para pensar que havia algum problema na família. O filho voltou para casa. E o Haroldo Dutra vai dizer que existem 3 pródigos nessa parábola. Um é o filho pródigo que sai e gasta tudo que ele pegou. O segundo é o filho mais velho, que fica em casa, né? E ele é pródigo em quê? Em censura. Ele censura o pai, porque o pai recebe o filho mais novo, faz uma festa, convida a aldeia inteira, mata um boi, convida a aldeia inteira, e o filho mais velho chega em casa e fala, como assim? Eu passei a vida inteira aqui com você, você nunca me deu um cabrito para dividir com os meus amigos, nunca consegui fazer um churrasquinho com os amigos, nunca tive um dominguinho para fazer um churrasco com os amigos. E o meu irmão vai-se embora, corta todas as relações com a família, leva uma parte que nem era dele ainda, porque o senhor nem morreu, e ele volta e você faz essa festa. O filho mais velho
houve essas, foi pródigo em quê? Em censura, em egoísmo, em orgulho, né? Em falta de entendimento. E o pai foi pródigo em amor. Foi pródigo em amor em receber o filho que estava perdido, e foi reencontrado. Um filho que já provavelmente era considerado o quê? Fora da família, né? Porque cortou todas as relações, e ele voltou para casa. Então, ele é pródigo em recebê-lo rápido, em aceitá-lo da forma que ele chega. Mas nesse caminho do colar, nós vamos chegando, né? Muitas vezes na nossa vida a gente vai tendo esses momentos de desânimo, um momento de remorso, um momento de tristeza, um momento que a gente se sente totalmente extraviado. Geralmente, por quê? Geralmente não, sempre. Nós chegamos nesse ponto por quê? Por escolhas que nós fizemos. Certo? Nada chega ao acaso, é tudo de acordo com as nossas obras. Então, de acordo com o que a gente foi fazendo, nós fomos chegando em pontos assim, meio fundo do poço, falta de escolhas, mas já não tem mais o que fazer. Né? Eu cheguei num ponto que não tem mais outras coisas que eu possa fazer, a não ser voltar. Reconhecer que chegou nesse ponto, muitas vezes, é extremamente doloroso. Aliás, estar nesse ponto é extremamente doloroso. Muitas vezes nós somos colocados aí pela vida, às vezes por uma perda, às vezes por uma mudança que está fora do nosso controle, que foi algo maior que nós, né? Principalmente no caso de uma perda. Mas existem momentos assim de uma tristeza imensa, um desconsolo, um desânimo imenso, em que nós nos perdemos. Nós realmente nos perdemos. E, nesses momentos, ter um ponto de apoio é fundamental. Né? Ter um ponto de crença em algo maior que nós, de fé em algo maior que nós, para voltar nesse religar com Deus, nesse voltar para algo que é maior que nós, algo que nós ainda não entendemos de forma suficiente, nós ainda não compreendemos todos os seus caminhos, nós ainda não compreendemos o alcance, né, de tudo isso, mas temos criarmos esse círculo de apoio é muito importante. Isso tem que ser uma coisa consciente, tem que ser uma coisa que faz parte de nós. Né? Chegarmos a buscar algo assim que nos proveja de apoio, de suporte nesses momentos. E vem Emmanuel vai dizer assim, ó, lembre-se de um Deus reerguendo você. Porque a gente esquece, Deus está com a gente o tempo todo, não tem jeito de a gente ficar sem Deus, não está em todo lugar, em toda parte, então não tem jeito de estar longe. Mas nós criamos situações que a gente fala assim, não, eu sei o que é melhor para mim. Então eu vou tomar as minhas decisões, eu vou fazer as minhas escolhas e pouco importa o que você diz, né? Pouco importa a sua lei. Mas se eu não me lembrar de que existe esse Deus me reerguendo a todo tempo, não é? Basta eu voltar a me levantar e caminhar de volta a Ele, porque existe uma coisa que os espíritos respeitam. Os espíritos superiores respeitam o momento da nossa escolha, o momento que nós estamos vivendo. E muitas vezes vão permitir que nós fiquemos ali e nós pensamos que Deus nos abandonou. Né? A gente tem essa ideia de que Deus abandonou, coisa que não existe. Para toda ferida existe um remédio. Pode ter certeza que para tudo existe uma solução. Para qualquer desequilíbrio, existe um reajuste, existe uma forma, uma resposta. Muitas vezes leva tempo para a gente entender. Nós passamos uns momentos assim na escuridão que não dá para compreender, não dá para
escutar que mensagem é essa que nós estamos recebendo, que experiência é essa que nós estamos tendo que passar, que lição é essa que nós temos que aprender. É preciso ter um pouquinho de fé, é preciso ter um pouquinho de paciência, de deixar que o tempo e as coisas aconteçam. E uma coisa interessante que eu acho que acontece é que quando a gente começa a estudar, né, quando começa a se estudar, a se avaliar, nós vamos percebendo que tem tempos que a coisa vai muito rápido, né? Eu acho que isso acontece em qualquer coisa, esportes, quando você começa a fazer, vai para a academia, os primeiros dias você tem assim uma melhora, um aumento, uma produção, e depois você chega num platô. Não é assim que acontecem as coisas? Você chega num platô em que a musculatura não aumenta mais, você não emagrece mais, não importa a dieta que faça, a gente não consegue entender mais, né? Vem, escuta a mesma coisa, a gente parece que escuta todos os dias a mesma coisa, a mesma lição. E, de repente, aquele entendimento assenta, alguém fala alguma coisa que você faz assim, de novo. Não é? E assim vamos, de ups and downs. Umas vezes a gente cai, outras vezes a gente sobe, outras vezes a gente fica num platô. E a gente pensa que a vida, ela é assim, vai ser uma coisa assim, linear, né? Uma melhora constante, uma subida constante. A gente esquece das nossas tendências, que às vezes a gente vai ter aquela queda de novo no mesmo lugar, porque a gente já fez aquela bobagem tantas vezes que criou aquele viciozinho, e aí, na hora que você vê, você já está falando aquela bobagem de novo, você já está falando mal do vizinho, você já está fazendo uma fofocazinha, porque é tão bom tomar um café e falar mal de alguém, que aí, na hora que você viu, já foi o comentário, já saiu. Mas a coisa, então, é de altos e baixos. Se eu não tiver tolerância comigo naquele momento, se eu não encontrar comigo no meio do caminho ali para me pegar no colo de novo, para falar, não, vamos seguir, vamos tentar de novo, né? Vamos tentar um outro café, vamos tentar um outro churrasco. E assim vamos. E nesse reencontro que a gente tem com Deus, com o Pai, na história que Jesus conta para a gente, o filho ainda estava longe de casa, né? Lá no colarzinho assim, ele chegou lá no fundo do poço, aí na primeira pérola ali que a gente virou de direção, acertou o sentido da flecha, pronto. O pai já vem correndo para encontrar com a gente no meio do caminho, longe de casa, no meio da nossa evolução ainda. Não importa onde a gente esteja, não importa quanto falta para aprender, né? Mas ele já vem correndo. Se joga no nosso pescoço, levanta a gente do chão, carrega a gente para casa, não é porque ele põe os sapatos, põe a túnica, põe o anel da família. Por quê? Para te dizer, sim, você faz parte da família, você faz parte da minha família. Por isso que é Pai Nosso. Não é seu, não é meu, é nosso. Né? Que a família, nós todos fazemos parte, nós todos somos filhos também. Não exigiu que o filho pedisse desculpa, não exigiu que o filho se humilhasse, não exigiu justificativa, não ficou lá falando, mas eu te falei que não era para você fazer isso, não ficou falando para a gente, você teve que aprender essa lição, você teve que passar por isso, foi bem merecido, era isso mesmo que tinha que acontecer, foi preciso você passar fome para você valorizar tudo aquilo que você tinha em casa. Falou alguma coisa disso? Não falou. Ele simplesmente, na época, quem andava descalço eram os servos, eram os servidores da casa. Então, ele manda que tragam os sapatos. Ele não era considerado servo, ele era considerado filho. Traga a roupa, traga a túnica, traga o anel da família. Você faz parte da família, você não está perdido no mundo, você não está separado, nem segregado, nem foi deserdado. São várias prodigalidades aqui de amor e de compreensão que o Pai, que essa história que Jesus trouxe para a gente,
mostrou naquela época. Imagine quem estava com ele perguntando, falando, quando ele deu essa lição, essa parábola, ele estava conversando com fariseus, que eram doutores da lei, que entendiam muito. Era o filho mais velho, não era? Aquele que já havia estudado muito, já conhecia Deus, já conhecia a lei de Deus. E o irmão mais novo, que ainda não conhece, que ainda não passou pelas experiências, que ainda precisa sofrer um pouquinho para chegar lá. Só que o filho mais velho chega no fim da história, ele não estava completamente preparado para aquilo, estava? Ele não foi capaz de receber o irmão da mesma forma que o pai. Então, os fariseus naquela época faziam o quê? O que você está fazendo aí, comendo com os publicanos, com as meretrizes? Não era assim que eles falavam? Eles não entendiam. Como é que o seu mestre está ali falando com os piores pecadores, considerados os piores pecadores da época pelos fariseus? E Jesus vai dizer o quê? Eu não vim para quem está são. O médico não vem para quem está são, o médico vem para quem está doente. Eu não vim aqui para quem está bem. Eu vim para quem está pecando, para quem está precisando. Não é uma questão de porque o filho teve tudo, esteve sempre com o pai, podia usar tudo que era do pai, tudo que era do pai era dele também, né? Mas nem usou, nem aproveitou, nem soube dividir isso em termos de conhecimento, porque havia muito preconceito contra as pessoas, não era qualquer um que podia entrar no templo. Olha nós aí. Diminui um pouco o preconceito? Não é? Pode ter mudado. Não é mais contra o cobrador de imposto, porque agora você paga pela internet o imposto. Não tem mais o cobrador de imposto. Mas o preconceito está onde? Será que eu aceito todo mundo dentro da minha vida, dentro do templo do meu coração? Será que eu aceito todos eles, independente da crença, da cor, das palavras que eles usam, da escolha sexual? Será que eu ainda aceito dentro da minha casa aquele que é um assassino, que é um pedófilo? Como meu irmão, consigo vê-lo como meu irmão? Talvez os preconceitos tenham mudado com relação a quem, ao quê, mas eles ainda existem, ainda estão conosco. Né? Mas estamos aqui para aprender, estamos aqui para perceber essas coisas, porque se a gente nem perceber isso, como é que eu vou tirar isso de dentro de mim e curar isso? Né? Se eu não aceitar, como é que eu vou mudar? Se eu nem aceito que existe, nem vejo isso dentro de mim, não consigo nem entender. Então, essas coisas vão vindo. E acho que a espiritualidade tem enviado espíritos cada vez, né, numa diversidade maior, numa diversidade de entendimento, de como eles se manifestam, como eles manifestam suas ideias, e aceitar isso tudo, estar aberto para essas mudanças, acho que faz parte do nosso aprendizado aqui. Nós estamos passando por um momento assim daquele salto, assim, que nós estamos chegando no limite de um salto quântico que vai ser extremamente importante para quem está vindo aqui, para a gente poder melhorar o planeta como um todo, né? Então, gente, vou passar um filminho aqui para vocês. Ele não é dirigido a homens ou mulheres, não, mas considerem como pais todos aqueles que tiveram uma influência, uma posição de estar guiando alguém, independente de ser homem ou mulher, tá? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar.
E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Não só por ser Dia dos Pais, né? Mas a vida realmente é um trem-bala, passa muito rápido. A gente olha para trás e foi tudo muito, muito rápido. E os momentos que ficam são memórias, né? São memórias que muitas vezes a pessoa nem está aqui mais, mas a memória ficou. E ficou carinho, ficou amor. Tá? Um bom domingo para vocês. Aproveitem o jogo. E muito obrigada, muita paz.